Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Senhor Deus, porque estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque não tem ninguém igual ao Senhor. Ninguém se compara a Ti. Nós vamos para a Europa. Você pode se sentar. Talvez quando você pense em Europa, você pense em riqueza, você pense em turismo, em países bem-sucedidos. Mas eu quero dizer, irmãos, que infelizmente esses países podem ser muito ricos, muito bonitos, mas espiritualmente tem alguns países da Europa que já estão praticamente mortos espiritualmente. E é por isso que a SGM tem investido em missões também nesse continente, também na Europa. E é por isso que a SGM tem investido em Portugal e na Espanha. E nesta manhã você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho e dos missionários que estão lá na Espanha e em Portugal. Uma salva de palmas para os nossos missionários da Europa.
Nós já apresentamos aqui depoimentos maravilhosos dos nossos missionários e hoje vamos continuar viajando um pouquinho mais, passando pela Europa, que tem depoimentos maravilhosos para nos apresentar na manhã de hoje. Missionários Valdir e Lene. Uma igreja nacional composta de portugueses alcançados para Cristo, Valdir. Esta foi a visão que Deus lhe deu para a igreja em Portugal. O senhor sente que tem alcançado esse propósito? Eu acho que os números nossos, eles não nos deixam cair na ilusão disso, mas na realidade. No último batismo que nós fizemos no ano passado, nós batizamos 16 pessoas, dessas 16, 14 eram portugueses. Então, esse foi o nosso objetivo, o nosso foco principal, desde que saímos do Brasil. De uma forma bem simplória, eu até dizia sempre que se fosse para trabalhar com brasileiros, o meu chamado, eu continuaria trabalhando onde estava. Então, quando saímos para Portugal, foi literalmente para fazer missão transcultural. E graças a Deus, hoje, 80% da igreja que nós estamos pastoreando é composta de portugueses. Missionária Inês, quais são os maiores desafios que a senhora tem enfrentado para evangelizar os espanhóis? Um dos maiores desafios para evangelizar os espanhóis é que o espanhol ele tem muita tradição. Sabemos que a Espanha é considerado um país católico, muito católico, mas eles não são muito praticantes, mas são um povo de tradição católica. Então, um batismo, principalmente de uma criança, eles preparam uma festa como fosse uma festa de um casamento, de bodas, uma primeira comunhão. É muito tradição, muito glamour. E para nós evangelizar, nós temos essa dificuldade que somos considerados uma seita. Então, temos essa dificuldade de evangelizar o espanhol. E, verdadeiramente, o espanhol, ele é ateu, mais ateu, não crê. Ele vive de tradições. Ele não tem a cultura espanhola de receber os amigos, as pessoas em casa. O encontro deles é no café, quando vão conversar com um amigo. Então, para nós evangelizar, fazer um trabalho de evangelismo nas casas, como muitos países podem fazer grupos familiares, uma célula, com o espanhol não funciona. Então, temos essa dificuldade de evangelizar a Espanha. Missionária Lene, o que mais a impressionou quando vocês chegaram em Portugal? E como que a senhora vê o país hoje? Bom dia a todos. O que mais me impressionou foi a receptividade que nós tivemos com os portugueses. Como nós chegamos ali, chegamos com 18 malas, não foram fáceis a chegada. E levamos as nossas coisas nas malas, levamos o nosso coração e vemos hoje Portugal como a nossa casa. Nós sentimos hoje Portugal como a nossa família. Não tem sido fácil, não é fácil em nenhum lugar, mas nós sabemos que Deus, Ele tem aberto a porta dos corações das pessoas. É Ele que convence, não somos nós. Nós apenas somos instrumentos. Então, como nós chegamos, não foi fácil a chegada de adaptação, mas Deus se encarregou de fazer isso na nossa vida. E hoje eu vejo Portugal como a nossa casa, o nosso lar, o nosso país. Missionária Inês, a missionária iniciou uma igreja na cidade de Vila Garcia. Que estratégias que a senhora tem adotado para alcançar vidas para Cristo nessa região? Nessa região, a estratégia, principalmente o evangelismo através de relacionamentos com as pessoas. Temos trabalhado assim com jovens na parte de apresentações, coreografias. É uma das estratégias para alcançar. Missionário Valdir, qual foi a sua última grande conquista? A última grande conquista foi a abertura da segunda igreja quadrangular em Portugal. Isso realmente nos deixou maravilhados, porque abrir uma já era difícil, chegar a duas é algo realmente impressionante. Então eu acho que essa foi
a grande conquista. E acima de tudo, porque essa igreja, ela hoje já não está sendo mais pastoreada por mim, ela está sendo pastoreada pelo pastor Samuel, que é o primeiro pastor quadrangular português, né, levantado por nós nesses 4 anos do ministério. Isso aqui é muito bom. Eu acho que essa foi a maior conquista. E se Deus quiser, daqui a 2 anos, no próximo encontro de missões, ele estará aqui, quem sabe falando no meu lugar, né, para que ele possa dizer como ele, português, vai alcançar os portugueses para Cristo. Missionária Lene e Inês, vou fazer uma pergunta agora direcionada para vocês, para as mulheres espanholas e as mulheres portuguesas. Qual é a situação da mulher portuguesa e da mulher espanhola hoje em dia? Que mudanças vocês têm percebido nessas mulheres que aceitaram Jesus? Missionária Lene, por favor. Bom, como vejo a mulher portuguesa, eu vejo que ela, sem Deus, é uma mulher que tem se permanecido na depressão, né? É uma mulher muito depressiva. E a mulher portuguesa, ela tem se colocado no mercado de trabalho, como em outros lugares também. E tem se esquecido que o papel dela é educar e direcionar a sua casa. E quando nós vimos que a mulher portuguesa se encontra com Cristo, tudo vai se encaixando. A mulher portuguesa, quando se coloca à disposição de Deus, nós vemos que a parte emocional dela, claro, é tratada. E a mulher portuguesa com Cristo, com certeza, é uma vencedora. A questão da mulher espanhola, sabemos que toda a Europa, a depressão, ela tem atingido muito forte, e como a Espanha está passando agora por um momento difícil de crise, isso tem afetado mais. Então, a maioria das mulheres espanholas, elas se tratam com psicólogos, com psiquiatras, elas tomam muito remédio. Uma dificuldade muito grande com a mulher é a violência de gênero, que existe toda semana, 2, 3, principalmente no final de semana, sexta, sábado e domingo, são 2, 3 assassinatos dos maridos, noivos ou namorados que matam as mulheres. Então nós já estamos com uma estatística muito alta, eu creio que já passa de 60 casos este ano, de morte por assassinato do próprio marido ou do noivo. Então, a mulher espanhola, ela tem um glamour, né? Mas interiormente ela é uma mulher triste. Ela tenta transparecer fisicamente, né, aparentemente, mas o interior dela, ela tem uma amargura muito grande. Então, quando a mulher vem para Jesus, nós gastamos muito tempo com ela, porque ela temos que gastar tempo para ouvi-la, porque ela tem uma necessidade muito grande de colocar o sentimento dela. Então, este é um trabalho que eu tenho feito com as mulheres espanholas, um ministério que estamos implantando, restaurando a alma, porque elas vêm para Jesus e elas vêm com sede quando elas se entregam a Jesus, mas nós temos que dedicar tempo com a mulher espanhola para que ela seja restaurada. Missionária Inês, a senhora também desenvolve um trabalho com os adolescentes. Que situação que o jovem espanhol está enfrentando hoje e o que a nossa igreja brasileira pode fazer para ajudar? A juventude espanhola hoje está submergida no caos do álcool. O álcool, a droga. Neste verão, todo verão, são 3 meses, inicia-se em Madrid o botelhão. É uma cultura da juventude espanhola. Esse botelhão, eles invadem a cidade porque vem de toda parte da Europa e da Espanha. Eles iniciam em Madrid com 30, 50, quase 100 mil jovens. Então eles invadem totalmente a cidade, as praças, aonde tem um local, galerias e prédios, nas ruas, nos passeios, e eles têm 3 dias ali, onde eles se reúnem os grupos, eles sentam no chão, onde eles encontram um lugar ali tem um som, muitas vezes,
não é tipo o carnaval do Brasil, mas eles estão ali bebendo o tempo todo, usando todo tipo de drogas. Então, quando a gente vê chegar toda aquela juventude, de todo meios de transporte, eles vêm para a cidade, é muito lindo a gente ver aquela juventude, mas quando passa-se uma noite, a cidade se torna um caos. É um caos. Eu não acreditava quando eu cheguei na Espanha e me contaram, mas eu saí para ver. Eu fui para o meio deles a primeira noite e não suportei ficar muito tempo, porque comecei a ficar um pouco assim por causa da fumaça da maconha. Então publicamente, quase que liberado. E esses 3 dias, quando chega por amanhã, às 2 noites, os pais, eles passam recolhendo as filhas. As filhas, elas estão seminuas, elas estão drogadas, alcoolizadas. Os pais têm que juntar elas da terra, colocar no carro, levar para casa, dar banho e tratar, restaurar. O jovem espanhol é uma dor realmente que eu gostaria que a igreja brasileira estivesse orando, intercedendo, porque é somente uma estratégia de Deus, uma obra do Senhor, para nós conseguir restaurar a juventude espanhola. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para os 3. Provavelmente muitas das pessoas que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa também, através da BR4, devem ter o seu chamado para a Europa. Qual o preparo que essa pessoa deve fazer antes de ir a campo? Bom, o preparo é a disposição. Primeiro nós temos um chamado e você tem que ter convicção do seu chamado para com Deus. Eu confesso que jamais pensei em casar com pastor, né? Nem imaginava casar com pastor. E até mesmo falava na minha família que jamais casaria com um pastor. E acabei casando, porque esse era o plano de Deus, amém? E Deus sabe dos seus propósitos, seus planos para as nossas vidas. E o preparo, muitas das vezes nós nos capacitamos de todas as formas. Não quero dizer que você não tenha que se capacitar, mas eu creio que o melhor e maior preparo é o teu coração disposto à vontade de Deus. Porque muitas das vezes você se prepara em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, mas você não coloca o teu coração disposto à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos estar num lugar, mas o coração de Deus, a vontade de Deus quer que nós estejamos em outro lugar. Então o preparo que eu tenho que falar para você, coloque o seu coração na disposição de Deus, porque Ele sabe o melhor para você e Ele vai direcionar a sua vida. Creio que um dos preparos, principalmente em Espanha, o missionário tem que estar muito bem preparado psicologicamente, emocionalmente, porque parece ser um país, bonito sim, é um lugar bonito, é um país de primeiro mundo, mas quando nós se deparamos com a situação, se nós não estivermos preparados emocionalmente, psicologicamente, claro que necessita todos os outros preparos, né, de um transcultural, nós se adaptar e principalmente nós amar muito a alma desse povo. Considerar que a alma do europeu, do espanhol, temos todos nós outros o mesmo valor. Então é um preparo que nós temos que estar preparados, psicologicamente, emocionalmente e preparados para amar como eles são. Eu não vou dizer que existe uma regra definida, mas é um conjunto de equipamentos que nós temos que ter. Esses dias nós estivemos juntamente com o Dr. Shedd, Russell Shedd, e alguém disse assim para ele: por que o senhor consegue num versículo da Bíblia encontrar tantas mensagens? Ele disse assim: porque eu trabalho, isso é estudo, queimar os neurônios. Se alguém aqui pensa em ser missionário na Europa ou em qualquer outro lugar, vou falar da Europa. A Europa é um continente com uma cultura extremamente definida, muito à frente de nós que vivemos cá no Brasil.
que tem a sua particularidade a nível cultural. Então temos que estar preparados para mudar de cultura. O europeu falar alto como nós estamos acostumados, a rir o tempo todo. Então acho que preparado culturalmente para mudar a cultura. Eu tenho que mudar a minha cultura para poder servir ali. Estudar. Aquele continente, eles estão há anos na frente de nós a nível cultural e também de conhecimento. Tem que estudar. Se você pensa, você tem que elevar o seu nível de vida. Às vezes me assusta ver uma juventude cristã vivendo o evangelho infantilista, do entretenimento. Não estuda, não busca conhecimento e depois quer fazer missões. Vai chegar lá e não vai ter argumentos, às vezes, para falar o evangelho de Cristo. Ontem, por exemplo, veja só, nós ouvimos aqui no Momento Ásia falar de que existem países que não pode pregar, não pode falar, não pode abrir igreja, menos de 18 anos não pode ser evangelizado, menos de 1% desse país é evangélico. Aí você diz assim, meu Deus, não pode nada. Na Europa tu podes pregar, tu podes abrir igreja, tu podes evangelizar, tu podes falar de Cristo quanto quiseres. Qual é o percentual? Menos de 1% também. Então a questão para mim não é se pode e se não pode, porque o percentual agora é o mesmo. Então se quer fazer evangelismo na Europa, se quer ser missionário na Europa, tem que fazer o que a maioria de nós não fazemos, que é estudar, elevar o nosso nível de conhecimento. Portugal viveu muitos anos debaixo da batuta de Saramago, Nobel de Literatura, dizendo Deus não existe, Deus não existe. E agora chegamos nós de lá com o evangelho sem substância, sem conhecimento. Muitas igrejas brasileiras vão para lá, levando para eles esse evangelho, às vezes, que nós estamos acostumados só no Brasil. Então, preparo. Se eu puder dizer alguma coisa, estude inglês, estude culturas dos povos, estude sua postura, estude sua inteligência, mude. Eu acho que essa é uma das razões, uma das formas que nós vamos poder alcançar aquele continente. É o continente chamado de o berço do conhecimento ali, né? Então você precisa, juntamente com a Grécia, precisa elevar o teu nível de conhecimento. É onde está Richard Dawkins, é onde está Stephen Hawking, que são homens que estão pregando de forma muito clara que Deus não existe. E nós precisamos, com graça de Deus acima, claro, com o poder do Espírito Santo, mas com conhecimento que Paulo tinha e que transmitia a graça de Deus com facilidade, porque ele sabia o que estava dizendo. Vocês têm realizando e que as pessoas que ouviram isso hoje contribuam cada vez mais com missões para que mais pessoas, mais povos sejam alcançados para Jesus. Amém? Nós queremos passar um tempo agora em oração pela Europa. Eu gostaria de convidar o pastor Júlio Pereira, é o nosso secretário estadual de missões do Paraná. Amém. Irmãos, vamos interceder e clamar ao Senhor pela Europa. Vamos ficar em pé, pegue a sua bandeira. Aí temos ali Europa. Estenda a sua mão para os missionários. Eles já estão lá, mas Deus precisa levantar muitos outros para que esse continente também seja alcançado pelo poder de Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui tu tens feito grandes coisas em nosso meio, mas nós nos levantamos hoje nesse congresso como igreja brasileira, Senhor, para clamar a ti, para interceder pelos nossos irmãos na Europa, pelas nossas igrejas, ó Deus querido, pelos missionários que estão lá pregando a tua palavra, pastor Valdir e sua família ali em Portugal, ó Deus querido, a pastora Inês, Pai Celestial,
conhecem o teu nome. Senhor maravilhoso, em nome de Jesus clamamos, pedindo misericórdia, misericórdia por aquelas pessoas, por estes países, e que em nome de Jesus o Evangelho possa prosperar nestas nações. Envia obreiros e missionários, Senhor, envia obreiros e missionários para pregar o teu Evangelho junto àquele povo, e que o Espírito Santo esteja trabalhando através destes missionários, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.